Meu nome é Daniel Maciel, tá? Eu sou roteirista e logo eu escrevo roteiros, né? Trabalhei nos longas-metragens, 2 longas-metragens, trabalhei numa série dos que foram produzidos. Né? O longa-metragem eu trabalhei no Mais Forte que o Mundo, escrevi os 2, 3 primeiros tratamentos do filme, depois houve uma mudança, outros roteiristas vieram para contribuir com o filme. Trabalhei no Bugigangue do Espaço, que é uma animação super bacana, feita pela 44 Toons, dirigida pelo Ale Machado. Foi muito bacana o processo, foi bastante divertido. Trabalhei numa série também com a 44 Toons, a Monstrolândia Bobolândia, que agora está na Nickelodeon, lembrei, importante. Também sou professor, né? Adoro dar aula. Dei aula no ensino superior, em 2 universidades privadas, e dou aula em escola livre. Né? Trabalho na IC, sou tutor do curso de roteiro online, um curso que eu gosto muito de dar aula, é muito bacana, embora seja online, é muito bacana, é muito divertido, é um curso que você é obrigado, né, a ler e a trabalhar com os alunos constantemente, então você lê o material que eles escrevem, que te enviam, é muito bacana, e dou aula no Centro de Audiovisual em São Bernardo, que é um projeto da prefeitura, muito bacana, incrível, né? É um projeto onde você dá aula para um monte de jovens que estão querendo aprender a fazer cinema e aprender a trabalhar com audiovisual, então você contribui, né, para o desenvolvimento desse pessoal aí. E qual que é o caminho? Né? Eu comecei a minha graduação em Ciências Sociais, fiz a minha graduação em Ciências Sociais na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Também fiz Ciências Sociais, adoro o curso de Ciências Sociais, me deu bastante repertório, justamente para tentar entender melhor esse mundo maluco que a gente vive, né, e por aí vai. E depois eu fiz mestrado em cinema, especificamente em roteiro, né? E no mestrado eu queria entender como fazer um filme popular, né? Fazer um blockbuster brasileiro, vamos dizer assim. E era uma época que o MMA estava em ascensão, 2012, 2009, por aí, 2010. O MMA estava em ascensão e eu apostei em fazer no meu mestrado um filme de luta. Né, tentar entender esse fenômeno do MMA, vários jovens saindo do Brasil e não lutar no exterior, não tinham oportunidade no Brasil de crescimento, profissionalização, e esses jovens iam lutar eventualmente no Japão para 60 mil pessoas e eram idolatrados como semideuses. Né? Eu queria contar um pouco dessas histórias, tanto é que depois do mestrado eu acabei trabalhando com Afonso Poyar no filme sobre o Aldo, que inclusive é um dos jovens que tiveram essa trajetória incrível aí, né, que o esporte proporcionou de ascensão social para eles e de vivenciarem uma grande história. Mas ainda, né, não basta só apenas essa questão do mestrado, da graduação. Eu comecei muito tarde, porque eu venho de uma família bastante humilde, né, uma família de trabalhadores rurais, na maioria, a grande maioria não teve acesso a ensino público, ou melhor, ensino de qualquer natureza, ensino formal, né, educação, então grande parte analfabeta. Venho de uma família bastante estruturada, então a minha mãe me teve sem condições, depois minha mãe teve uma série de circunstâncias que ela seguiu a vida dela e eu acabei sendo criado pela minha avó e por um tio pedreiro, Sebastião, que eu considero como pai, uma pessoa muito importante na minha vida. E ele me ensinou a trabalhar, né? O cara que me ensinou a pegar pesado. Pedreiro, desde cedo ele já me levou para trabalhar, me ensinou a disciplina e tal. Mas como a gente não tinha muito esse acesso à educação, demorou muito para eu entender, né, esse lance de estudar, o tanto que isso é importante. E só com os 23, 24 anos, eu tinha terminado o ensino básico, né, e depois eu fiz Senai. Então o Senai é o complemento desse ensino básico, depois eu tinha largado e não fui fazer o ensino médio. Depois, em algumas andanças aí pelo mundo, várias circunstâncias, eu decidi voltar a estudar, acho que com uns 25 anos. Fiz supletivo, fiz o vestibular, acabei passando e aí foi esse o caminho. Perfil e Performance, esse é o programa que nós estamos estreando hoje na TV Rio Mafra e o nosso convidado desse programa inaugural é o roteirista Daniel Maciel. Daniel, me fala um grande diretor e uma cena que te impactou. Por exemplo, se eu fosse falar hoje um cineasta que eu gosto muito, meu preferido e que talvez eu siga ele como referência, né, quando eu começar a fazer, é o David Fincher, né, o cineasta que eu mais gosto hoje, admiro, trajetória, a evolução, os temas, e Clube da Luta e Seven estão ali batendo, né, os meus filmes preferidos. O Clube da Luta é justamente essa questão do homem moderno, essa fragmentação, né, essa
falta de entendimento, esse choque interno, violentíssimo, quem eu sou. Acho incrível o Clube da Luta, foi um filme que me impactou demais. E Seven é mais uma questão estética mesmo, justamente da questão da construção de um desenho de elenco incrível, né? 2 personagens extremamente opostos, e ele levou essa oposição dos 2 personagens a uma dimensão extremamente radical, né? Um negro, outro branco, um mais velho, um mais jovem, um casado, um não quis casar, um quer ter filho, o outro não quer, um é emoção, o outro é frio. Um é do interior, está chegando, começando a carreira na polícia, o outro está se aposentando, sempre viveu na cidade grande e quer justamente morar na cidade pequena. Eu acho isso incrível. E é de uma simplicidade para um diretor. É tão difícil achar essa simplicidade, né? E tal. Cena. Eu acho que dos últimos 10, 20 anos, a cena que mais me impactou no cinema é uma cena do Como Treinar Seu Dragão, né? Eu me emociono de falar dessa cena e eu acho que Como Treinar Seu Dragão é um filme muito importante, sobretudo no Brasil, as condições que a gente vive hoje, políticas, ódio, lacração, imitação, ofensas, e é um cenário bem ruim. Mas tem uma cena, quando o Soluço encontra o Banguela, ele só precisa cortar a cabeça do Banguela e levar o Banguela para a tribo e ele vai ter todos os problemas pessoais dele resolvidos. Mas ele sente ali que a guerra vai continuar. E através de um pouco de empatia com o maior inimigo dele, ele decide estabelecer um diálogo, né? E ele percebe que, na verdade, o buraco é bem mais embaixo, os problemas são bem maiores do que aquela briga entre eles. E eu acho um filme incrível, né? Eu acho que essa cena, o Soluço, quando encontra o Banguela amarrado e ele decide soltar o dragão, é fabulosa. Cinema brasileiro. Como você está vendo o atual momento do cinema nacional? O cinema brasileiro passa muito por ciclos. E esses ciclos, geralmente, eles têm um começo, têm um meio e têm um fim. Então você não tem uma continuidade na produção cinematográfica brasileira, né, desde o princípio da nossa história. Então você tem a Atlântida, você tem o Cinema Novo, você tem a Porno Chanchada, agora você teve a retomada. E é interessante fazer essa pergunta porque hoje, né, atualmente, existe um problema do embargo com a Ancine e praticamente toda a atividade de produção cinematográfica está parada. E esse tipo de situação acontece justamente porque o cinema brasileiro é extremamente dependente do dinheiro público, do financiamento estatal. Mas a partir do cinema novo, com Galber Rocha, não é isso? É ali que o cinema brasileiro começa a marcar presença ou não? Você tem movimentos anteriores, como a Chanchada, por exemplo, que tiveram muito apelo popular, né? Tive um apelo popular enorme, paródias de filmes americanos. O principal elemento para a gente entender os diversos problemas do cinema brasileiro, eu acho que são 2 autores que são muito importantes para a gente entender bastante da nossa história. Primeiro é o Renato Ortiz, né, que tem um livro brilhante para contar a história do desenvolvimento da indústria cultural no Brasil, que é o Moderna Tradição Brasileira. O professor Renato Ortiz, professor de Sociologia da Unicamp, e ele fala, né, como toda a nossa produção, toda a nossa indústria cultural, ela sempre esteve condicionada ao Estado. Ou seja, qualquer instabilidade política, você tem um golpe, né, um impeachment, uma troca de governo com uma perspectiva ideológica totalmente diferente, acaba acontecendo uma consequência nesse financiamento. Que tipo de projeto está sendo feito? Que tipo de alinhamento esses projetos têm? E o mercado, a produção cinematográfica não pode ficar refém de ideologia política, né? Isso se dá em função de uma visão, aí eu entro no segundo livro, que é o Pensamento Industrial Cinematográfico Brasileiro, do professor Arthur Outram, professor da UFSCar. Esse livro é brilhante porque ele fala algo sobre uma cultura culturalista do cinema, né? O cinema fica um pouco delimitado no campo da cultura, da arte, né? E você não tem uma perspectiva, você não tem um aprofundamento da visão econômica, né? Da visão industrial do cinema. O cinema é arte, óbvio, mas eu não posso delimitar o cinema, e a maravilha do cinema é justamente essa, é que ele não é apenas arte, ele é negócio. Ele é dinheiro, né? Ele é tecnologia, ele é eletrônica, ele é física, ele é administração, ele é psicologia. Embora né? seja arte. Ele é arte também. Claro. Se você delimitar apenas o aspecto artístico, tudo, não sou contra de maneira alguma. Existem trabalhos brilhantes, grandes cineastas. Né? O que seria da história do cinema sem um Luiz Buñuel? Né? Oriundo do movimento surrealista. O que seria da história do cinema sem Vietov, né? De Dziga Vietov, a obra-prima Um Homem com uma Câmera, né? Que contesta toda a visão de cinema narrativo, de cinema popular.
essas vertentes são fundamentais para o próprio desenvolvimento da atividade cinematográfica. Mas o cinema não é só isso. O cinema ele precisa gerar renda, né? Vamos pensar uma diferença, por exemplo, com os cineastas norte-americanos. George Lucas, James Cameron, grandes cineastas, estão preocupados com a linguagem, estão preocupados com a arte, mas também estão preocupados com o desenvolvimento de tecnologia. Né? E eu acho isso muito importante. O cinema não pode viver em função da visão sociológica, da perspectiva histórica dele. Porque, como diria o próprio Sérgio Buarque, né? em terras de barões é difícil acordo coletivo. Todo cineasta acha que ele é um barão e ele não consegue se comunicar com o público. Né? E isso é um problema. Quais ingredientes tem que ter no roteiro para garantir um bom filme? Não existe receita de bolo. Né? Existe um apanhado nos manuais de roteiro, nos livros sobre roteiro, nas discussões sobre dramaturgia. Tem, inclusive, um dos maiores roteiristas norte-americanos, William Goldman, escreveu Butch Cassidy and the Sundance Kid, Todos os Homens do Presidente, escreveu filmes primorosos, e ele tem uma frase que ele fala que ninguém sabe nada. Tá? Você pode seguir todas as receitas eu não gosto de falar de receita, mas todas as discussões, normas, convenções, observações, sistematizações de manuais de roteiro e fazer um baita filme ruim. E você pode nunca ter lido o roteiro e fazer um filme bom. Isso não quer dizer que você vai conseguir fazer de novo. Talvez porque você não tem o domínio da técnica e acertou por sorte. Né? Mas seguir regras de manual não vai fazer um grande filme. Elas ajudam você a entender e pensar um filme. Geralmente, manual, crítica, eles fazem uma sistematização do que é feito, o que é muito importante para um roteirista trabalhar. O que já foi feito? Não me lembro se é o Tarkovsky ou o Alan Poe, que fala que o conceito de originalidade é justamente esse. Você se debruça sobre o que já foi feito, tradição que foi construída, o que já foi escrito, o que já foi feito, apreende e aí sim você vê, dentro dessa discussão que você está se propondo, dentro desse gênero, aquilo que não foi feito. Aí sim você encontra originalidade, porque você se debruçou sobre as origens. Se você pegar Shakespeare, pegar Otelo e traduzir letra por letra, e adaptar e for fazer uma peça, e for tentar seguir aquele texto rigidamente, não vai sair aquilo. Vai sair outra coisa. E é essa pequena parcela que transformou em outra coisa que é a tua originalidade. Né? Seja lá, você trocou alguma fala, você trocou alguma coisa, isso pode mudar totalmente a dimensão da criação, da criatividade humana é gigantesca, é infinita. Por mais que eu tente pegar, existe um filme, não lembro quem dirigiu, mas é um filme com Humphrey Bogart, chamado Key Largo. Né? Ele vai para um hotel e por alguma razão fica ilhado por tempestades, é um hotel que fica numa espécie de península, alguma coisa assim, eles ficam ilhados. E no hotel está rolando uma desavença de um mafioso que foi lá resolver um BO com o dono do hotel, resolveu o problema com o dono do hotel. E o filme todo se passa dentro daquela circunstância, eles ficam ali tretando, rola um monte de... Eu não lembro o desenlace do filme. É um filme maravilhoso. Eu falei, cara, e ele deve ser dos anos 40, não lembro a data, talvez já tenha dado não sei como funciona a lei de direitos autorais americanos, mas seria um filme que eu poderia pegar, transpor para o Brasil hoje, pegar aquele roteiro daquele jeito, transpor para a situação do Brasil hoje e ia dar outra coisa, não ia ser igual. Os diretores de fotografia iam ser outros, os atores iam ser outros. Então, não existe como, na verdade, não existe como copiar nada. Você tem como referência, você tentar copiar vai dar outra coisa. Eu acho isso incrível na arte. Você acha que o Oscar faz justiça ao cinema? O Oscar é show, o Oscar é espetáculo. Né? É um espetáculo para você ver as estrelas, o panteão das pessoas que você nunca vai ser. E nem elas são aquilo que elas estão aparecendo ali, com certeza. Né? É uma ilusão, é um espetáculo. Né? Não é bom nem ruim, as pessoas gostam, os melhores filmes. Eu acho que o Oscar tenta contemplar a diversidade, por mais que seja criticado, ele tenta não só a diversidade étnica, hoje está buscando bastante, de gênero, mas ele também busca uma diversidade na própria produção, contemplar os filmes estrangeiros, mas, por exemplo, o Oscar, você pega filmes extremamente diferentes, concorrendo na mesma categoria, eu acho isso bacana. Né? Mas, em termos de gosto, de festival e de cinema, eu prefiro muito mais ver o que está rolando no festival do EFI, na premiação do EFI, no Sindicato dos Roteiristas. Essas premiações, elas trazem muito mais referências interessantes dos rumos do cinema, a gente falou muito pouco de série, inclusive, eu adoraria que se fizesse um outro programa só para a gente falar de série, mas eu acho que tem outros, o Spirit,
né? O próprio Sundance, apesar que o Sundance já está bem pop dentro do meio independente, mas o Spirit, o AFI, para você ter uma noção sobre essa questão de série, pouca gente fala de uma das maiores obras-primas da história da humanidade, na minha opinião, né? É uma série que chama The Americans. E o próprio Emmy, nunca vi muito alarde. Mas dando uma olhada na lista dos prêmios do AFI, do Sindicato Roteiristas, eu vi que quanto série dramática, The Americans arrasou, tá ganhando todos os prêmios há 5, 6 anos. Melhor série dramática, melhor ator, direto, hegemonia, né, nesses festivais e nessas premiações que eu tô te falando. Eu fui assistir a série, ela é um espetáculo, em todos os níveis. Em todos os níveis, inclusive para explicar muito da situação política que a gente vive no Ocidente hoje, né, do que foi a União Soviética na história da civilização como um todo, né, tudo. É uma obra-prima. E ao mesmo tempo está discutindo a questão da União Soviética, mas por outro lado também discutindo essa questão da vida adulta, da juventude, da relação dos pais com os filhos, das mentiras que nós temos que falar para os filhos e como que nós contamos as verdades para os nossos próprios filhos e para nós mesmos, as personalidades, porque são espiões, né, e eles precisam se camuflar constantemente, viverem outros personagens, e fica aí a analogia da matrioska, né, a bonequinha russa que vive um dentro do outro. Eles se fragmentam tanto na personalidade deles, né, eles são russos, espiões nos Estados Unidos, foram com 15 anos para os Estados Unidos e eles já têm mais de 40, estão com 40 anos. Eles viveram mais como americanos, eles viveram mais as personalidades que eles criaram para eles mesmos do que a personalidade original deles. Quem são essas pessoas? Então, bem, é isso. Para a gente finalizar, uma mensagem para os telespectadores da TV Rio Mafra que eventualmente têm interesse em saber mais sobre cinema ou até ingressar no mundo do cinema. Qual é o conselho, qual é a indicação que você daria para essas pessoas que têm interesse em estudar cinema, se envolver um pouco mais com o cinema? Houve uma revolução positiva, né, na parte tecnológica, olha o tanto que isso é importante, né? O digital, ele possibilitou possibilidades, né? Desculpa a redundância, incríveis para quem não... Você não precisa fazer curso de cinema hoje. Se você aprende inglês, você vai entrar na internet, vai ver sites como No Film School, aprendendo roteiro, Learn the Script Writing, um negócio assim. Você vai procurar dezenas de canais de autor, até em língua portuguesa, né? Em espanhol, ensinando você a fazer filme. Você não precisa vir para São Paulo estudar cinema. Você pode, só que vai depender de você, do teu audatismo, da tua capacidade de aprender, fazer, treinar, ensaiar, brincar. Agora, eu tenho uma origem muito humilde, né? Servente de pedreiro. Até hoje ainda é muito difícil me manter no mercado audiovisual. E eu acho que um bom caminho para as pessoas que estão pensando em começar, se for o caso da dramaturgia, é roteiro e atores. O roteiro, você precisa de papel e caneta, experiência de vida e capacidade de observação, né? Você senta, você vai na tua praça, fala da tua vila, olha para a tua família, senta e escreve. Se você conseguir fazer isso, você já vai dar 60% do teu caminho. Senta e escreve, não tem desculpa. E os atores é entender as emoções das pessoas, conversar, ter empatia com as pessoas e conseguir dirigir essas emoções. A câmera vai pegar. Aí é só colocar a câmera e vamos pro abraço. Assisti bastante filmes do Dogma, né, Dogma 95, movimento dinamarquês, entender as possibilidades de produzir com baixo custo, aproveitar o digital e ir pro abraço. Eu acho que é mais ou menos... Eu queria que fosse simples assim, inclusive. Falou, Daniel. Obrigado. Eu que agradeço.